Nós estamos, Luciano, numa série de mensagens, para você que está aqui hoje pela primeira vez. Nós estamos numa série de mensagens chamada O Segredo da Vida, que é o arrependimento. O segredo para uma vida plena, Ezequiel. O segredo para uma vida completa é o arrependimento. E o arrependimento, ele não é apenas nós reconhecermos que pecamos, termos convicção do pecado. O arrependimento, ele não é apenas nós confessarmos o pecado, porque eu creio que este é um dos pontos que nós mais vivemos como arrependimento, que é a convicção do pecado, que é o confessar o pecado. Mas a grande dificuldade, a grande resistência, Fábio, que existe ainda em nossos corações, é deixar o pecado. Esse talvez seja um dos pontos mais complicados. São pessoas que elas estão vivendo o arrependimento mentiroso. Então, começamos a entender que o nosso problema como ser humano, como humanidade, Bart, não está em ter, talvez, consciência do pecado, Ricardo, ter convicção do pecado, e não está também, Mariana, talvez, em confessar. Nós temos, talvez, muita facilidade, ou mais facilidade, em confessar pecado, em falar para Deus: eu pequei. É um hábito nosso, né? Culto de ceia, Claudinha, nós confessarmos os nossos pecados, Elaine, nós falarmos para Deus o que tem nos escravizado. Mas o problema nosso, então, não está na convicção e nem no confessar, mas está em deixar. E o grande ponto do arrependimento, a grande base de arrependimento, é quando nós deixamos o pecado. É quando nós abandonamos o pecado. Porque o pecado, ele é, na verdade, você ter uma mudança de mentalidade. É quando você entende que você pode viver sem aquilo, você pode viver sem aquela escravidão. Você está disposto a viver, você está disposto a pagar o preço a essa transformação. Então, talvez algumas pessoas às vezes chegam na igreja e ela ainda tem dificuldade com o cigarro. Então ela tem convicção que o cigarro é destrutivo, ela confessa para Deus, e toda a ceia ela volta e confessa, mas ela não deixa, então não houve arrependimento. E a Bíblia diz que aquele que não deixa o pecado, não é só o confessar, é deixar, que não se arrepende, não alcança a misericórdia do Senhor, não prospera. E às vezes nós não sabemos o porquê que a nossa vida está travada, porquê que a nossa vida não está fluindo, porquê que as coisas estão complicadas, porquê que nós estamos paralisados, fracassando. E vem exatamente porque nós não conseguimos abandonar o pecado. Nós carregamos o pecado e arrumamos até, Andréia, uma desculpa, dizendo: não, mas Jesus diz que aquele que não tem pecado já está pecando. Então o grande ponto, amados, quando se fala de arrependimento, é o desejo, é a intenção. É a posição em abandonar o pecado e dizer: isso não faz parte da minha vida. Pode vir um inferno contra mim, eu não vou mais ser escravo deste pecado. E não ficarmos carregando o pecado. Quantos de nós já vivemos esse processo? Não deixa. É aquele que ele tem dificuldade com roubo na empresa, ele continua roubando a empresa, continua tirando da empresa, continua desviando, e todo mês ele vem aqui, chora, dizendo que está arrependido, mas não passa de um remorso. É como aquele que tem um descontrole emocional, aquele que se ira com facilidade, aquele que tem facilidade para a maledicência, e todo culto de ceia, ou todo momento que ele está na presença de Deus, Deus, eu reconheço, mas só fica reconhecendo e não se posiciona. E por não se posicionar, não vive uma transformação. Como eu falei para vocês, pode ser que Deus não venha te abater pelo seu pecado, mas você nunca vai entrar na terra da promessa, que é aquela alma curada. Então nós vemos, numa construção, há 3 mensagens, há 3 cultos que nós estamos nessa construção, Emerson, do que é o verdadeiro arrependimento, o que o pecado faz nas nossas vidas. Nós entendemos que Acã, na quarta-feira, ele pecou e ele fez com que todo o exército de Israel fosse derrotado e 36 pessoas morreram. A consequência do pecado dele foi a família dele inteira morrer pelo pecado. Agora no domingo nós entendemos um pouco sobre a paralisia daquele homem que foi carregado por 4 amigos, Lula, e quando aquele homem desceram aquele homem ao lado de Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ao invés de dizer seja curado, levanta e anda, Jesus diz para ele: sejam perdoados os seus pecados. E nós entendemos que o pecado ele nos paralisa. E para nós encerrarmos, nessa penúltima mensagem, domingo a gente tem um encerramento, e a gente vai fechar com chave de ouro sobre então o perdão de Deus, como que esse perdão se manifesta e o resultado deste perdão. Hoje eu quero falar não só dos nossos pecados, mas como que nós podemos interceder pela misericórdia de Deus na vida dos nossos familiares. Porque talvez existem pessoas aqui, Eliud, que estão vivendo consequências, não dos seus pecados, mas dos pecados dos seus pais. Deus diz assim: eu visitarei a iniquidade
dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Não é culpa, é herança. Existem consequências de pecado, Juliana, que vêm sobre as nossas vidas de 3 gerações atrás, de 4 gerações atrás. E como é que a gente consegue mudar essa realidade, pastor? Quando nós estamos dispostos a confessar o pecado que foi gerado lá atrás. Como eu comentei aqui domingo, quando eu dei a introdução do que iríamos falar hoje. Uma família que ela foi desgraçada, uma família que ela quase foi dizimada. E eu posso dizer sem sombra de dúvidas, que hoje o que eu e meu irmão vivemos como graça de Deus, porque somos pastores, isso está acontecendo porque em algum momento nos posicionamos e nós começamos a confessar os pecados do meu bisavô. Os pecados da 3ª geração que nós nem conhecemos. E quando nós nos colocamos como aqueles que confessam o pecado das gerações passadas, o que nós estamos sendo? Nós na verdade estamos tomando uma posição de intercessores, e é sobre isso que eu quero trabalhar com vocês. Quando eu e você assumimos uma posição de dizer, eu não quero isso para minha casa, eu não quero isso para minha família, eu vou me posicionar para confessar os pecados das gerações passadas, e não é invocar morto, não é necromancia, é simplesmente ter a consciência que este pecado precisa ser redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Quando eu trago esta realidade, então sim, eu também atraio sobre a minha vida misericórdia. Amém, queridos? Deus diz que a iniquidade visita até a 3ª e 4ª geração, mas a misericórdia de Deus visita até a 1000ª geração. Amém, queridos? Dá uma glória a Deus por isso. Pode ser que os pecados dos seus antepassados visitaram a tua vida, a tua casa, até os teus filhos, mas a partir eles foram desobedientes. Mas a partir do momento em que você se posicionar em obediência, vou pedir para colocar um pouquinho mais de grave para mim, talvez tirar o médio. Se você se posicionar agora em obediência, Deus vai mudar isso, e a tua posição de hoje vai mudar a história dos teus filhos, dos teus netos e dos teus bisnetos, em nome de Jesus. Amém, queridos? E isso vai acontecer quando nós entendermos o que é um intercessor, o papel da intercessão. Quando se fala de intercessão, no que nós pensamos? Quando se fala de intercessão, a nossa visão, Will, é que são aquelas irmãs do círculo de oração. Com a saia bem comprida, o cabelo bem comprido, o cabelo grisalho. Fala a verdade, quando fala em intercessão, você não pensa nisso? As irmãzinhas do coque, com a Bíblia debaixo do braço, aquela saia rodadinha, aquela mulher simples. Quando se fala de intercessão, você pensa logo em algumas mulheres falando bem alto: Deus, tem misericórdia. Pois a única coisa certa que você vai encontrar quando se fala de intercessão, se essa era a tua visão, é que a intercessão ela está ligada à oração. Mais nada. Intercessão não é um cargo ou um ministério apenas de mulheres velhas, idosas. Quando eu falo velhas, não estou sendo pejorativo e nem agressivo. Quando se fala de intercessão, não é apenas para aquela pessoa mais humilde da igreja. Quando se fala de intercessão, não está pensando apenas num grupo de pessoas que gostam de orar bastante, que não tem nada para fazer, então fica orando. Não. Quando se fala de intercessão, nós precisamos entender que é o papel de todos nós. Todos nós somos chamados, não existe um ministério, um dom ministerial de intercessor. Você encontra um dom ministerial de pastor, um dom ministerial de apóstolo, um dom ministerial de profeta, você encontra um dom ministerial de mestre, encontra um dom ministerial de evangelista, mas não existe um dom ministerial de intercessão. É porque intercessão não é importante? Não, porque intercessão é para todos. Nós somos chamados para sermos intercessores. Sabe por quê? Porque nós somos cristãos, e somos cristãos por quê? Porque seguimos a Cristo, e se seguimos a Cristo, precisamos entender que Ele é o principal intercessor. Ele sendo intercessor, Willzinho, nós temos que seguir o exemplo dele. E hoje eu quero construir algo na tua mente, que você vai sair daqui entendendo que até hoje você talvez perdeu oportunidades de transformar a vida da sua família como intercessor, porque você não sabia. Mas hoje você será tirado do campo da ignorância e será levado para o campo da transformação de vidas. Amém, queridos? Para a gente entender a intercessão, vamos para a definição dela. O que é a definição de um intercessor? A palavra intercessor ou interceder tem origem no latim, que significa intercedere, ou intervir ou estar entre algo.
Quando? Por isso nós temos que tomar muito cuidado, que por conta da ignorância, Juliana, nós chegamos para uma pessoa e diz assim, a partir de agora eu sou o seu intercessor. Davi, sobe aqui por gentileza com espaçamento. Quem vem aqui também com espaçamento, agora é tudo com espaçamento, né? Vem cá, Luciano, vem cá, pode ser. Uma coisa que nós precisamos entender quando falamos sobre intercessão. Imagine aqui, o Luciano está vivendo, hipoteticamente, uma vida de erros, uma vida de pecados, uma vida de desobediência. E aí você fica no meio por gentileza, Davi, que eu não vou dar o papel mais feio para você, eu faço o papel mais feio. Eu sou o diabo, eu sou os demônios. E por conta da desobediência dele, ele legaliza o meu acesso. Entenda, demônio não age na tua vida sem você deixar. Se você está passando por uma situação de maldição, se está passando por uma situação de opressão, se está passando por uma situação de ataque, alguma porta você abriu. Nós precisamos ter essa inteligência espiritual para isso. Então ele legaliza. Aí o Davi é um crente novo na fé, ou uma pessoa que não tem consciência ou compreensão sobre a verdade bíblica. O Davi vê o Luciano sofrendo, o Davi vê o Luciano sentindo os ataques malignos, e o Davi é um homem que ama o Luciano, que tem um coração que quer ver o Luciano vencer. O Davi diz assim, você é seu intercessor a partir de agora. A partir de agora eu vou interceder por você, porque na mentalidade do Davi, da ignorância, quando eu digo ignorância, é de não conhecer o que é um intercessor, ele acha que ser um intercessor é orar pelo Luciano. Quem está me entendendo, diga amém. Mas na verdade, quando ele diz eu serei a partir de agora um intercessor seu, ele está, se colocando entre o demônio e o Luciano. O que a palavra intercessão é? Intercessão significa intervir, estar entre algo. Então agora o Davi entra na linha de batalha, na linha de guerra, e aquele demônio que vinha constantemente batendo, surrando, oprimindo o Luciano, quando agora vai chegar no Luciano, vai encontrar quem? Davi. E aí o intercessor começa a levar pancada. Aí o cara já começa a pensar, nunca mais vou ser intercessor de ninguém. Se o Davi tem uma vida de obediência, uma vida de fidelidade, e busca andar dentro dos princípios do Senhor, na hora que ele está lutando, se ele tem isso, ele tem autoridade. Quando ele está lutando, pode lutar, Davi, luta comigo. Na hora que ele está lutando com o inferno, pode lutar mesmo, devagar. Ele está lutando. Você tem que entender que quando ele é obediente, ele tem a autoridade de Cristo na vida dele. Quem está me entendendo, diga amém. Ele tem a autoridade de Cristo na vida dele. Então quando ele dá um murro no demônio, não é ele que esmurreia, é o poder de Cristo que está na vida dele, amém? Pode bater. Bateu, o demônio voltou. Ele veio de novo, bateu, não é a força dele. Agora o demônio pode tentar bater, mas a pancada do inferno é tão fraca perto daquilo que está revestido nele, que ele vai passar por um processo que nós chamamos no mundo espiritual, na batalha espiritual, de colisão. Ele bate e às vezes ele leva, mas isso não vai derrubá-lo. Agora, se ele é um intercessor, que ele tem brecha na vida dele, é um intercessor, é um cara que falou, não, eu vou interceder, agora o Luciano está livre, o Luciano agora não leva mais pancada. Agora ele está de boa, porque tem alguém na frente de batalha, alguém que se colocou entre. Agora o Davi tem uma vida de desobediência, tem uma dificuldadezinha com imoralidade, vez ou outra ele dá uma caidinha, aí ele se coloca como intercessor. Quando o inferno vem, por conta da brecha que ele tem, agora no mundo espiritual nós chamamos de retaliação. Quando ele leva a pancada, é ele que sente. Porque agora ele não está revestido, porque tem uma brecha, e cada pancada é ele que sente. E ele primeiro cai, e depois ele cai. Quem está me entendendo, diga amém. Então a primeira coisa que nós precisamos entender quando se fala de intercessão, eu preciso entender, eu tenho que ter vida com Deus, obediência, para ter a autoridade de Cristo, amém, queridos? Só que o meu objetivo não é desanimar você de ser um intercessor, pelo contrário, é fazer com que você entenda que talvez existem pessoas da sua família. Vamos imaginar que o Luciano fosse um irmão do Davi, e o Davi ama demais o irmão, e não quer que o irmão vá para o inferno, não quer que o irmão seja destruído, não quer que o irmão viva uma vida de opressão. Então Davi diz assim, eu preciso que o meu irmão Luciano, que não conhece a Jesus, e não tem ainda capacidade espiritual para viver uma vida de transformação, eu serei o intercessor dele. Só que para isso ele fala, eu tenho que fechar as minhas brechas para que ele seja salvo.
Quem está me entendendo, diga amém. Aí sim a intercessão começa a ter poder. E sabe o que é isso? Atitudes de amor. Quando nós amamos, nos posicionamos o suficiente para fechar as nossas brechas e assim poder salvar aqueles que nós amamos. Obrigado, Luciano. Obrigado, Davi. Eu não quero levar você para o nível hard de intercessão, não quero converter ninguém aqui ou transformar ninguém na equipe de intercessão que a Vanessa, de intercessores que nós temos que a Vanessa lidera. Porque existem níveis de intercessão, não vou entrar muito nesse assunto, mas existem níveis de intercessão, mas todos nós somos chamados para o primeiro nível de intercessão. Quando nós entendemos que nós podemos ser os intercessores que vamos salvar a nossa casa. Existem maridos que não foram salvos, existem esposas que não foram salvos, existem filhos que não foram transformados, existem pais que ainda não foram impactados pelo Evangelho de Cristo, porque nós não nos posicionamos como intercessores. Sabia que, desculpa, isso eu vou colocar uma carga sobre você, mas sabia que tem gente da tua família que ainda não viveu o processo de transformação, porque você até hoje não se posicionou para interceder por ele? E as poucas vezes que alguns se posicionaram, tinham tanta brecha que se arrebentaram juntos. Nós não podemos ter medo, Samuel, de sermos intercessores. O que nós temos que ter é coragem de mudar a nossa vida para poder ser um intercessor eficiente. Amém, queridos? Quando falamos de intercessão, por que eu estou dizendo que todos nós, pastor Annelise, somos chamados para sermos intercessores? Porque a palavra intercessão, como eu falei, é estar entre algo. Interceder é você estar diante de Deus e também diante do inferno. Existem situações que são juízo de Deus e nós vamos nos posicionar como intercessores para clamar pela misericórdia do Senhor. Nós vamos intervir e estar entre algo. Este é o processo. Para isso nós temos que ter autoridade. O texto que nós lemos aqui em Ezequiel capítulo 22, verso 30, talvez você achou que eu não iria usá-lo, e ele é a base de tudo isso. Aqui é Deus falando através do profeta Ezequiel. Ele diz assim, coloca de novo para mim, Ana, por gentileza. Ezequiel 22, 30, ele diz assim: eu busquei entre eles. Olha para mim. Quem eram eles aqui? Alguém tem coragem de dar um chute? Quando Deus diz eu busquei entre eles, chuta lá. O povo, qual povo? Israel? Bom, exatamente. Vamos entender rapidinho qual que é esse contexto, porque se a gente entender o contexto, a gente entende tudo que eu vou falar hoje. Nação de Israel, Gilson, vieram pecando contra Deus. Pecando, Gesiel. E eles foram se afastando de Deus e se envolvendo com os deuses pagãos daquela terra. A Bíblia diz que eles começam a cultuar Baal, Astarote, adorar os Balaíns, começaram a fazer ídolos nos montes sagrados do Senhor, e isso foi cansando Deus, e Deus levantando o profeta dizendo: se arrepende, muda isso. E ele estava cada vez, entenda uma coisa, todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, Ezequiel, nós atraímos juízo sobre as nossas vidas, consequência. Diga comigo, todo pecado, com voz de vitória, diga comigo, todo pecado tem consequência. Então eles entram num processo de consequência, eles vão passando por derrotas, até que um dia o nível de pecado deles estava tão alto que a consequência, o juízo do pecado deles era a escravidão. Foi determinado pelo pecado deles. Entenda uma coisa, não é Deus que manda juízo sobre nós, somos nós que atraímos o juízo sobre as nossas vidas. Quem está me entendendo, diga amém. Porque Deus me castigou. Deus não castiga, Deus no máximo disciplina. O castigo vem por conta dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. É uma escolha nossa. Então o juízo chega sobre eles. Chega o tempo onde eles serão levados como escravos pela Babilônia. Só que Deus é pai. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem é pai ou mãe? Levanta a mão aqui. Você fica prometendo teu filho: eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Miserável, eu te pego. Mas um dia ele desobedece você. Você fala para ele: não suba no guarda-roupa. E ele sobe. E quando ele, aliás, você sempre diz: não suba no guarda-roupa, e ele vai subindo, e ele vai subindo, e ele vai subindo, até que um dia ele cai lá de cima. E aí você ouve o grito: pai! Você vem correndo. Quando você chega, você olha e fala assim: meu Jesus, o que aconteceu? Ele fala: caí do guarda-roupa. O que você diz para ele? Bem feito?
Ih, bonitão, vai lá, bem feito, sobe de novo, quero ver. Vou quebrar o outro. Você fala isso? Não. Você fala? Gente, que silêncio é esse? Meu Deus, uma igreja de psicopatas. Tem uns que já estavam assim. Falei, que isso? Calma, Jesus, liberta eles. Na hora, o que você vai trazer? Misericórdia. Era um mal que ele merecia porque ele procurou, mas você fala, não, agora não. Deus é esse. Deus está dizendo para o povo, não vai, não vai, não vai. E eles foram tanto atrás dos deuses pagãos, que eles trouxeram a consequência. Então agora vem o Nabucodonosor para levá-los como escravo. E Deus diz assim, agora o juízo chegou, e eu preciso, porque o juízo é de Deus, mas é porque a lei de Deus diz que quem pecou vai morrer pelo seu pecado, vai ter a consequência do seu pecado. Então Deus agora ele quer aplacar o seu juízo. Ele não quer destruir aquele povo. Então ele diz, agora eu preciso de alguém que interceda. Então ele diz assim, busquei entre eles, quem? A nação de Israel. Um homem apenas, que se colocasse, que tapasse o buraco dessa brecha de pecado. Ele diz que tapasse o buraco do muro, que estivesse na brecha, entre mim por esta terra. Por quê? Porque o meu juízo vai ser liberado, é consequência. Não é Deus tendo prazer de destruir, é a consequência que eles procuraram. Quem está me entendendo? Diga amém. E Deus falou, eu precisava de um homem, vem cá, intercessor, eu precisava de um homem, só de um homem. Ele falou, e eu procurei perante todo o povo um só, que pudesse se posicionar e dizer, Deus, tem misericórdia deles. Mas ele diz, eu não encontrei ninguém, porque todos tinham se corrompido. Eu só precisava de um Moisés, eu precisava de um Elias, eu precisava de um Noé. Quando nós olhamos esses personagens bíblicos, nós precisamos entender, estes homens, eles foram de alguma forma Cristo para a nação de Israel, eles foram intercessores. Mas quando chegou, em 469 a.C., de toda aquela nação não tinha um. Deus falou, eu não encontrei nem um que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que o meu juízo não viesse sobre ela. Ele diz, procurei, porém ninguém achei. E porque ele não achou um homem, toda a nação foi levada como escravo por 70 anos. Agora, quando eu leio esse texto com você, eu pergunto para vocês, Deus queria que eles fossem escravos? Não era o coração de Deus, mas não tinha ninguém para se colocar como um intercessor e dizer, calma Deus, tenha misericórdia. Segura um pouco, Deus. E sabia que tem filhos de pessoas que estão aqui, que estão indo para o inferno, porque Deus está procurando alguém na família para se colocar entre o juízo dele e essa pessoa, e ele não encontra. Você sabia que tem maridos de pessoas aqui, mulheres de pessoas aqui que estão sendo destruídos pelo vício, estão sendo destruídos pelo pecado, porque nós ainda não aprendemos isso. Deus talvez está olhando para algumas famílias, Vanessa, dizendo assim, busquei na família Oliveira, busquei na família Silva, busquei na família Martins, busquei na família Santos, uma pessoa que se colocasse entre o meu juízo e essa família, mas não encontrei ninguém para tapar essa brecha. E talvez é por isso que a família está sucumbindo. Se não tiver pelo menos um crente de verdade dentro de uma família, essa família se arrebenta. Se não tiver pelo menos uma pessoa que se posiciona na família, o que pode acontecer com as próximas gerações da sua família? O problema é que nós estamos pregando, Andressa, um evangelho de bênção. Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Olha, papai vai derramar sobre você. Triunfo, triunfo. Vitória. Vitória. Vem 7 semanas é vitória. 7 quinta-feira é vitória. Prosperidade, Deus quer enriquecer, vem, traz teu carro, traz tua casa, oferta tudo na igreja, joga tudo aqui na fogueira, e aí Deus vai te prosperar. E as pessoas gananciosas, elas estão correndo atrás de riqueza, estão correndo atrás de prosperidade. Não estou dizendo que Deus não quer abençoar, Deus pode abençoar, mas eu sempre digo, bênção é consequência, é resultado de obediência. Quem está me entendendo, diga amém. E tem um monte de gente que está prosperando, mas o marido está indo para o inferno,
O filho está indo para o inferno, a esposa está indo para o inferno, a filha está indo para a prostituição, o filho está indo para a imoralidade, o marido está indo para o alcoolismo, a família está sendo envergonhada, humilhada, destruída. Por quê? Porque não tem um para se colocar na brecha entre Deus e dizer assim: tem misericórdia da minha família. O que eu quero ensinar hoje, Dani, não é você ser um intercessor de um ministério de intercessão. Talvez muitos daqui sairão para esse ministério, amém, queridos? Jesus, fiz a pergunta errada. Eu não estou querendo desafiar você para ser um intercessor da igreja. Eu não estou querendo desafiar você a ser um intercessor do Brasil ainda. Eu sei que alguns Deus vai levantar. Amém, para a mão para o outro assim, amém, né? Não para mim. Mas eu entendo. Agora eu não estou pedindo para você interceder por alguém que você não conhece. Eu estou perguntando, será que nós não estamos dispostos a interceder por alguém que nós amamos? Será que não tem pessoas que estão vendo os seus filhos sendo destruídos pelas drogas, pela imoralidade, e não conseguem se posicionar e dizer: Deus, eu serei o intercessor, estou disposto o suficiente para fechar as brechas na minha vida, para que o meu filho seja salvo? É isso. Esse nível de intercessão que eu quero desafiar a igreja, e não sou eu, é o Espírito Santo. Que eu quero desafiar a igreja não é para que você seja um intercessor das nações agora, mas que você seja um intercessor da sua casa. Porque às vezes, Paulo, nós encontramos gente que quer interceder pelas nações, mas a casa dele está perdida. Ele quer interceder pelo Brasil, pelo Bolsonaro, mas a vida dele está destruída. O casamento dele está um bagaço. Não adianta isso. Enquanto, Cíntia, eu não me posicionar para ser um intercessor dentro da minha casa, eu não consigo ser intercessor pela casa dos outros. Porque depois nós vamos entender um pouco das características de um intercessor. E uma das principais características de um intercessor chama-se amor. Diga comigo, amor. Sabe por que os ministérios de intercessão estão, Vanessa, diminuindo cada ano que passa? Sabe por quê? Porque Paulo diz nos últimos dias o amor de muitos Então as pessoas já não amam mais o suficiente para se colocar na brecha por um desconhecido. Mas a minha pergunta é, será que nós não amamos o suficiente para se colocar na brecha, Wagner, por alguém da nossa casa? Quem tem pessoas da sua família que ainda não foram salvas? Não precisa levantar a mão, mas será que nós não amamos o suficiente para dizer: eu vou fechar as brechas na minha vida para poder salvar a minha família? Obrigado, daqui a pouco você volta. Eu vou deixar você com a cadeirinha aqui em cima já. É profético, profético. O princípio da intercessão, ele é tão poderoso, igreja, que o próprio Jesus se fez um intercessor. Para a gente poder entender, não foi isso que Jesus fez na terra? Sim ou não? Ele veio na terra para quê? Para que o juízo de Deus não trouxesse destruição do pecado, Márcio. Quem está me entendendo, diga amém. Jesus falou: não, Pai, eu vou me colocar entre o Senhor, o teu juízo, e a humanidade. E ele disse: se o sangue tem que ser derramado toda hora que um pecado for cometido, o meu sangue vai ser derramado por todos os outros. Ele está se colocando entre o juízo de Deus e nós, sim ou não? Ele se colocou entre nós e o diabo, sim ou não? Ele é um intercessor, sim ou não? Então sim, se ele é o intercessor, todos nós somos chamados para sermos cristãos, pequenos cristos, pequenos intercessores, porque ele mesmo veio em carne para intervir em nossa relação com Deus. Ele veio para impactar o relacionamento entre nós e Deus para sempre. E sabe qual que é a melhor notícia? Posso contar? Posso contar? É que ele não só veio para ser intercessor, mas até hoje ele é intercessor. Até hoje ele continua, William, intercedendo por nós. Volta, Davi, eu não vou deixar você descer. Volta, Davi, eu preciso. Hoje a igreja está lotada, gente, eu estou empolgado. Fazia tempo que eu não via vocês aqui. Dá um glória a Deus por isso, gente. E hoje não tem campanha, não tem cura, não tem capeta, não tem prosperidade. Hoje é arrependimento e o povo veio. Dá um glória a Deus aí, gente. Eu já estava pensando que vocês só vinham por causa de capeta só. Falei, eu vou trazer o Hernani Santos todo domingo para ver se os capeta aqui. Ou vou começar a chamar os capetas para ver se a igreja lota, né? Desse jeito. Só tem uma coisa que trouxe o povo na pandemia, foi capeta, gente. Ih, Jesus, não, estou brincando. Alguns. Entenda uma coisa.
Venha, Luciano, de novo. Venha, Luciano. É você. Humanidade. Homem. Pecador. Pecou. O juízo do pecado, a consequência do pecado dele é o juízo de Deus. É uma lei. Foi uma lei que Deus instituiu. O salário do pecado é a morte. Então, quando Luciano peca, não é que Deus tem o prazer de trazer juízo, mas o juízo se manifesta. É como se fosse uma força, para você entender. Algo que vem sobre nós, é a natureza de Deus, o juízo de Deus faz parte dos seus atributos, do seu caráter. Por isso que eu tenho ensinado a igreja a fazer devocional, e todo livro todo capítulo da Bíblia que ele vai ler, ele tem que achar o princípio de Deus, o caráter de Deus, o pecado a confessar, o conselho de Deus e a aplicação. E um dos pontos principais do devocional é você entender o caráter de Deus, o atributo de Deus. E você vai ver, quando você lê a Bíblia, você vai encontrar muitos capítulos, muitos textos bíblicos, o caráter de Deus sendo juiz, trazendo juízo, porque esse é o papel dele. Então, quando o Luciano peca, Deus levanta a mão dele com juízo. Por quê? Porque é natural, isso é caráter de Deus, ele vai trazer juízo. Agora Jesus morreu, ressuscitou, ele está no céu. Quando o juízo vai sair, o que Jesus fala? Calma, pai, eu morri por ele. Quando o juízo de Deus vai se manifestar no trono, porque o salário do pecado é... Quando a morte está para vir sobre o Luciano, Jesus se levanta e fala: pai, as minhas mãos foram furadas pelo pecado dele. Pai, está vendo esse furo aqui, pai? Eu levei por causa dele. Está vendo a cruz? Eu morri na cruz por ele. Jesus está sendo o intercessor meu e teu. Esse é o ponto. Não é que Deus é malvado, é porque o juízo é natureza para o pecado, é natural para o pecado. Mas ele diz: pai, eu estou intercedendo por ele, tem misericórdia. Por isso que a Bíblia diz: ninguém vai ao Pai, senão por mim, Cristo, Jesus. Ele até hoje continua a interceder por nós. É por isso que a intercessão, ela é poderosa. Quando falamos em intercessão, precisamos compreender. Não existe dom de intercessão. Existe posicionamento de intercessão. Eu me posiciono. Todos fomos chamados para sermos intercessores. Quantos jovens hoje estão nas drogas, no crime, e quantos estão morrendo? Porque não existe um para fechar essa brecha. Não existe um para fechar essa brecha. Quantos casamentos estão morrendo, divorciando? Quantas pessoas estão se viciando nas drogas? Quantos estão cometendo crimes, morte, homicídio, violência, abusos? Porque não existe um que se posicione para dizer: eu vou interceder. Eu vou me colocar entre ele e o inferno. Eu vou me colocar entre ele e Deus. Foi isso que Moisés fez. Fica aí que agora vocês vão ficar aqui, que você já vai ser Moisés já. Abra a tua Bíblia comigo em Êxodo. Jesus, o meu horário. Abra comigo lá comigo. Abra a tua Bíblia comigo. Êxodo, capítulo 32, verso 7. Miguel, esse é um dos maiores exemplos de intercessores da Bíblia. Um dos mais poderosos. Sabe quem? Ele é Moisés. Moisés é um dos maiores intercessores, Gabi, que nós vamos encontrar na Bíblia. Ele é o meu padrão de intercessão. Ele é o meu padrão de intercessor. E olha que para chegar no nível dele, pastor Anderson, não é fácil. Olha, diz o texto, Êxodo 32, 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, Moisés, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito está se corrompendo. Olha para mim aqui, olha para mim. Só para a gente entender o contexto. Povo, de novo, desculpa, Luciano, hoje você assumiu a posição do pecador, né? Era o pastor Anderson, mas ele ficou com a Analice no colo. Israel. Deus tira Israel do Egito. Israel começa a trilhar, peguei em você, me perdoa, irmão, desculpa. Vou colocar só o dedo nas costas, mas eu estou bem, tá? Deus tira eles e traz eles vão pelo deserto, saem, tal. Quando chegam no pé do Monte Sinai, Deus diz assim para Moisés: Moisés,
deixa o povo aí e sobe que eu quero ter um negócio aqui contigo. Eu sou Moisés, você é o povo, eu subo. E Deus fala assim: Moisés, eles ficaram escravos muitos anos. Quando eles saíram de Canaã, eles eram uma família de 12 irmãos. Agora eles são uma nação de milhões de pessoas. Eles precisam de lei, eles precisam de organização, eles precisam de diretrizes. Então sobe cá comigo, porque eu vou dar diretriz para o meu povo. Eu sou o rei deles, eu sou o governo deles. Eu vou construir a constituição deles. E Moisés sobe ter relacionamento íntimo com Deus. E aí Moisés senta com Deus lá no Sinai, senta aí Deus. E é que Deus fica mais alto, né? Moisés fica mais baixo. Vamos ver se eu fico aqui, senão eu vou dar microfonia. E Moisés está aqui com Deus. E estava aqui, né? No chu. Imagina, Deus dando a revelação. O pastor era a pessoa de Deus? Não, Deus falava com ele. Tem um historiador que diz, né? E na Bíblia fala isso, que um anjo ditava a lei para Moisés. Mas vamos lá. Moisés está aqui na relação íntima com Deus. E o negócio está gostoso ali, e ele vai ficando, e ele vai ficando, e ele vai ficando. Passa-se 5 dias, 10 dias, 20 dias, e aquele povo está lá. Aquele povo é um povo obstinado pelo pecado. Aquele povo é um povo complicado. E eles esperam tanto Moisés, que chega uma hora e diz assim: não, Moisés não vem mais, o cara deve ter morrido. Sei lá, um leão deve ter pego ele lá no monte. Aí eles vão atrás de Arão e falam: Arão, vocês fizeram a gente sair de lá, vem para cá. E agora, nós vamos perecer? Nós queremos um Deus. Dá um Deus para nós. E Arão está ali: não, calma aí, veja bem, Rodrigo, você é Arão, vem cá, Rodrigão, você é Arão. E Arão está ali apaziguando: não, veja bem, calma aí, não, nós queremos um Deus, nós queremos um Deus, nós queremos um Deus. E aquele povo oprimiu tanto Arão, que uma hora Arão falou: vamos fazer o seguinte, tirem os brincos de vocês, tirem as joias, os anéis, me deem aqui aqueles brincos que eles ganharam como despojo dos egípcios. Ele falou: tira tudo e coloca aqui. Pegou, falou: vamos jogar no fogo e ver o que dá. Jogaram no fogo, e saiu um bezerro. Quando saiu aquele bezerro, aquele povo começou a celebrar. Celebra aí, Luciano. Ei! E o povo está ali celebrando. Arão está tristinho. Ei, aí eu gostei, eu achei o cara certo, hein? E o Arão está triste. Por quê? Porque ele foi oprimido a fazer isso. E o povo está celebrando, dança da chuva, tal. Moisés está aqui na intimidade. Uma hora Deus fala: para tudo, Moisés. Ele falou: o que aconteceu? Ele falou: o teu povo. Agora eu pergunto para você: Israel era a nação de quem? De quem? Deus ficou tão indignado com a prostituição deles assim, já na saída, que aqui no texto Ezequiel diz assim: o teu povo, Moisés, aquele povo que você fez sair do Egito, se corrompeu, desce logo. E fica de pé agora com cara de bravo. Com máscara é difícil, né? Desculpa. Por trás da máscara, literalmente. Moisés desceu. Quando chegou aqui, viu o povo celebrando, bagunçando. Aí ele perguntou: que palhaçada é essa, Arão? Ele falou: o povo me oprimiu. Queria um Deus, eu fiz um Deus para eles. Ele falou: não acredito nisso. Moisés volta. Quando ele volta, olha que diz o texto. Aliás, ele nem volta, né? No processo diz assim: ó, vai depressa, porque o povo tem se desviado do caminho que eu tinha ordenado, e eles fizeram para si um bezerro de fundição. E perante esse bezerro se inclinaram e ofereceram sacrifícios e disseram: este é o teu Deus, com D minúsculo, ó Israel, que tirou da terra do Egito. Quem tirou eles da terra do Egito? Mas o que eles estavam pensando? Que era o bezerrinho de ouro. Estava ali se corrompendo já. Ele falou: desce agora. E disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo de dura cerviz. Na versão NVI diz: eu tenho visto que esse povo é um povo teimoso. Teimoso aí, ó, fazendo festa. Ele falou: cansei deles. Olha o texto aqui. Ele diz: cansei deles agora, pois deixa o meu furor se acender contra eles. Vou matar todo mundo. Agora você vai gostar ainda? Continua. Deus falou assim: ó, para que o meu furor acenda contra ele e eu os consuma. Deus está dizendo para Moisés: os caras vacilaram, eles não querem saber nada comigo. Vou matar eles, Moisés. Vou consumi-los. Deixa o meu furor se acender. E mais, sabe o que Deus diz para ele? Põe a mão no ombro aí, Davi. Sabe, olha para mim aqui, olha para mim. E Deus diz para Moisés: e vou começar um povo de você. Vou pegar você, tua esposa, teus filhos, e de vocês eu vou fazer um povo para substituí-los. Deus falou: não vou acabar com o meu plano de uma nação para ser sacerdote de todas as outras. Ele falou: só vou matar eles e faço de você. Agora não celebra tanto, a casa está caindo. Continua. Agora, gente, olha para mim aqui. Quando Deus olha para Moisés e fala para ele: vou fazer de você uma nação, é um privilégio, sim ou não? É ou não é? Sim. É uma proposta tentadora, sim ou não? Moisés fica pensando, eu fico imaginando se fosse eu.
Falava, rapaz, o povo é ruim, rebelde, já quiseram me matar 3 vezes. Vivem batendo de frente comigo. Rapaz, não é ideia ruim não. Deus mata tudo aqui no deserto e eu vou me dar bem. Eu vou ser o novo Abraão da família agora. Porque Moisés era só um descendente. Ele falou, agora Deus vai começar por mim. Era uma proposta tentadora, sim ou não? E preste atenção, não era uma proposta de leviana, porque é o próprio Deus que está fazendo a proposta. O cara estava chancelado, não tinha pecado aqui, Wagner. Agora voltamos ao texto. E disse, mas o Senhor, tenho visto moldura serviço, agora deixa-me para o meu furor. Agora vai lá no verso 11. Moisés, porém, suplicou ao seu Deus. Moisés, porém, suplicou ao seu Deus e disse, ó Senhor, por que acende o teu furor contra o povo, que o Senhor tirou da terra do Egito com grande força, com forte mão? Porque o que hão de falar os egípcios? Pois mal os tirou para matá-los nos montes, para destruí-los na face da terra. Torna-te o furor e a tua ira para o Senhor, e por favor, arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, lembra-te de Isaque, lembra-te de Israel, os seus servos, os quais que por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste, multiplicarei a sua descendência, esse povo é descendente deles, tem uma promessa do Senhor para eles. O Senhor disse que eles teriam uma descendência como as estrelas dos céus. O Senhor disse, darei à vossa descendência toda esta terra, que tenho falado para que possuam com herança eternamente, isso é palavra tua. Ele diz, tem misericórdia. O que Moisés fez aqui? O que ele fez? Ele se colocou entre ele e o povo está lá, meu irmão, festando. Ele se colocou entre Deus e o povo. Deus estava com a mão levantada de juízo, estava ou não estava? Levanta a mão aí, Deus. Estava ou não estava? Ele se colocou, o povo não sabia, não tinha nem noção que eles já estavam morrendo. Não tinha nem noção que o plano de Deus era acabar com todo mundo, fulminar, ia vir raio do céu do lado, e pum, morria todo mundo. E os caras estavam lá. Moisés estava intercedendo. Agora olha o que diz o texto final, último verso que eu vou ler para vocês. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer contra o seu povo. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do castigo, eu não gosto dessa palavra castigo, mas é do juízo que ameaçava impingir sobre aquele povo. Sabe por que Deus se arrependeu? Porque tinha um intercessor. Se existisse um Moisés em 469, era 469? Não é 469, não lembro o ano agora. Se existisse um Moisés no tempo de Nabucodonosor invadindo Israel, Israel não teria sido escravo. Diga assim, eu preciso aprender a ser um Moisés. É forte ou não é? Sim ou não? Ele falou, Deus tem misericórdia. Agora eu pergunto para vocês, Moisés, ele fez isso só uma vez? Não. Moisés desceu, teve juízo sobre alguns, os que se rebelaram, morreram. Moisés pegou aquele bezerro, moeu aquele ouro, jogou na água e fez eles beberem a água com aquele ouro. Falou, não é isso que vocês querem, agora bebe esse negócio. E só que Deus falou um negócio para Moisés, quando estava tudo arrumado, a casa estava arrumada, o povo estava santificado, Moisés volta e fala, e aí Deus, vamos caminhar? Deus falou, eu não quero mais andar com eles. Eles são obstinados demais. Deus falou, faz o seguinte, eu vou mandar um anjo com vocês agora. Deus ia com eles durante o dia e durante a noite. Durante o dia uma nuvem de glória, durante a noite uma coluna de fogo. Quem lembra do episódio, diga amém. Deus era com eles, Deus falou, agora eu não vou mais. Cansei deles. Vou mandar um anjo. Olha o intercessor de novo. Deus, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. O cara intercedeu. Agora quais são as características? Obrigado, gente, obrigado. Agora vocês não voltam mais, porque eu tenho que encerrar. Agora quais são as características de um intercessor? Quais são as características para a gente ser um Moisés dentro da nossa casa? Eu não estou falando para você que você tem que ser um intercessor da Nova Aliança ainda. Eu não estou dizendo que você tem que ser um intercessor da cidade de Curitiba. Eu não estou dizendo que você tem que ser um intercessor do Brasil. Eu não estou dizendo que você tem que ser um intercessor da presidência, do governo. Eu não estou dizendo que você tem que ser um intercessor do mundo. Eu estou dizendo que você tem que ser um intercessor da sua casa. Só isso. Quais são as características para sermos um intercessor? Para que o Senhor não traga o juízo sobre a nossa casa. Primeiro, o intercessor tem que estar mais preocupado com os outros do que com as suas próprias oportunidades.
Deus falou para Moisés: eu vou matar eles e vou fazer uma nação de você. Era uma oportunidade, sim ou não? Gente, e assim, se o povo amasse Moisés, idolatrasse Moisés, se fosse um povo que presenteasse Moisés no aniversário dele, 10 de dezembro. Ah não, Moisés não fazia aniversário 10 de dezembro. Errei aqui. Desculpa, gente, eu não consigo segurar, né? Se fosse um povo que amasse Moisés, sabe aquele povo que idolatra o líder? Seria natural ele defender o povo, sim ou não? Gente, mas era um povo que queria apedrejar ele de 10 em 10 dias. Eles sondaram a terra, viu que tinha gigante. Quando voltaram os espias, 10 deram o relatório errado, eles pegaram pedra na mão e falaram: vamos apedrejar. Quando eles pegaram as pedras na mão, a Bíblia diz que Moisés e Arão dobraram o joelho. Eles pensaram que Moisés e Arão dobraram o joelho para pedir pela vida. Sabe o que eles fizeram? Dobraram o joelho e Moisés começou a interceder. Deus, tenha misericórdia deles, porque eles são ignorantes demais para entender a desgraça que eles estão fazendo. Os caras estavam querendo apedrejar e ele estava orando por eles. Eu pergunto para você, de um povo que era rebelde, um povo que era teimoso, um povo que era agressivo, um povo que era infiel, Moisés tinha motivo suficiente para dizer: Deus, eu aceito a sua proposta, sim ou não? Aceita a oportunidade, sim ou não? Mas ele entendia que as oportunidades eram menores do que o compromisso que ele tinha com aquele povo, a preocupação que ele tinha com eles. Sabe por que talvez alguns de nós ainda não nos colocamos como intercessores da nossa família? Porque nós ainda estamos mais preocupados com a nossa vida do que com eles. A gente vive dando de Pilatos: lavei minhas mãos com você, viu? Quantos de nós já falamos isso para a família? Não levante a mão. Lavei minhas mãos com você. Isso é coisa de Pilatos, cuidado. Pilatos que lavou as mãos, falou: lavei as mãos, faça o que vocês quiserem aí com Jesus o Nazareno. Porque nós estamos mais preocupados com as nossas coisas, com as nossas oportunidades, com a nossa prosperidade, com a nossa paz, do que com os outros. Moisés, ele dá uma lição do que é ser intercessor. Deus disse assim: deixa o meu furor acender contra eles e consumi-los. Moisés levanta e diz: por favor, não consuma. Não desiste deles, Pai. Já imaginaram a honra que era Deus começar uma nação na vida dele? Mas ele falou: eu não quero essa oportunidade. Era uma proposta tentadora, mas a atitude de Moisés foi rejeitar a proposta do próprio Deus e ao mesmo tempo se colocar com argumentos plausíveis de intercessor. Segundo, eu preciso encerrar rápido, Jesus. Segundo, a característica de um intercessor, a marca principal de um intercessor, além de não colocar as oportunidades dele acima do outro, ele ama. A segunda característica é amar sem ter interesse. Sabe quem são as... Me digam, eu vou perguntar e vocês vão me responder. Quem que é a melhor intercessora que existe na nossa vida? Por quê? Porque mãe ama sem interesse. Sabia que muitos de nós não fomos consumidos pelo juízo de Deus ou pelas consequências do nosso pecado porque tinha uma mãe orando por nós? Sabia que tem gente aqui que merecia estar no inferno hoje? Merecia. Mas pela misericórdia de Deus não recebemos o que merecíamos. Pela graça de Deus recebemos o que não merecíamos, que é a salvação. Sabia que tem gente aqui que merecia estar na sarjeta? Sabia que tem gente aqui que merecia estar passando fome? Sabia que tem gente aqui que merecia estar largado na vida, divorciado, abandonado? Mas porque tinha uma mãe intercedendo, o joelho no chão, dizendo: Deus, alcança ele, Deus. Alcança ele. Ele estava na balada, enchendo a cara, se drogando, e a mãe estava em casa orando: Deus, alcança ele, Jesus. Alcança ele, Senhor. Amor sem interesse. Pastor, eu quero alcançar meu marido. Você ama o suficiente para se colocar na brecha por ele? Pastor, eu quero alcançar minha mãe. Você ama ela o suficiente para se colocar na brecha por ela? Pastor, eu preciso alcançar meus filhos. Você ama o suficiente para dizer: Deus, eu vou orar, interceder e me colocar na brecha por eles todos os dias até eles serem salvos? Se não amamos, não seremos intercessores. E se não queremos ser intercessores, é porque não amamos. Forte isso, né? Não, pastor, eu já fiz tudo o que tinha que fazer, agora deixei com ele, então não amamos o suficiente. Terceira característica de um intercessor: o intercessor é humilde o suficiente para lutar a batalha dos outros, e ao mesmo tempo é ousado o suficiente para guerrear em qualquer momento.
O intercessor, ele está disposto a se humilhar, a se colocar no chão por a vida daquele que ele ama. E ao mesmo tempo ele luta incansavelmente para poder se posicionar contra aquele que estava apanhando, que merecia o juízo. E tem uma mulher que ela foi a maior intercessora da Bíblia. Chama-se a mulher Ciro-Fenícia, de Marcos 7:24, não vou ler com vocês. Mas a Bíblia diz que essa mulher Ciro-Fenícia estava com a sua filha endemoniada. E essa para mim é um dos maiores exemplos de intercessão também. E a Bíblia diz que ela então com a filha endemoniada, uma mulher grega, rica provavelmente, os gregos eles eram dotados de muita inteligência, intelectualidade, e ela provavelmente se achava muito por conta disso. Mas a Bíblia diz que essa mulher, quando viu sua filha tomada por demônios, ela vai até Jesus para clamar que Jesus viesse libertar a sua filha. Pastor, eu quero interceder por alguém da minha família, eu não quero que ele seja destruído, eu não quero que ele seja consumido. Então vá até Jesus pela sua família. Essa mulher foi até Jesus. Essa mulher era judia? Não, ela era grega. Essa mulher, ela tinha relacionamento com Deus, como o povo judeu tinha? Ela tinha relacionamento com Apolo. Ela tinha relacionamento com Astarote, com Afrodite. Mas ela não tinha, Astarote não, era Afrodite. Ela não tinha relacionamento com Deus, mas ela viu a filha dela sofrendo o suficiente, que ela falou, eu vou até Jesus. E ela foi até Jesus. Quando ela chega até Jesus, ela fala assim, por favor, minha filha está terrivelmente endemoniada. Coloca só para mim e deixa o texto lá, eu vou falando e o texto vai passando. Marcos 7:24. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Por favor, me ajuda. E Jesus olhou para ela e falou o quê? Ah, mulher, deixe primeiro que os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos para lançar aos cachorrinhos. A mulher vai até Jesus e ela insiste com Jesus, e Jesus fala para ela não. Sabe o que Jesus chamou ela? Do quê? Cachorro. E cachorro para o judeu era uma ofensa. Hoje tem gente que quer ser o chihuahua. Naquela época não. A mulher desistiu ali? Ah, eu não vou perder tempo com esse homem grosso. Ela desistiu? Sabe o que ela disse? E respondeu a mulher, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Insistiu. Tem gente que o cara faz 3 dias de oração pelo filho, e aí o filho não sai das drogas, ele desiste. Ele vem 2 semanas na igreja para interceder pelo filho, aí ele não vê muita mudança, ele desiste. Eu conheço pessoas que oraram por filho 20 anos. Eu conheço mulheres que oraram pelo marido 30 anos. Quem está me entendendo, diga amém. Ela diz, os cachorrinhos comem as migalhas das crianças. Ela se humilha. O intercessor, ele precisa entender que vai chegar a hora que ele vai ter que passar pelo processo de se humilhar. E Jesus diz o que para ela? Por causa desta resposta, pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ele está dizendo, você creu o suficiente. Fé. Vamos colocar de pé, queridos.